Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Nossa gratidão à casa por mais esta oportunidade de aqui estarmos para dividir ensinos do Cristo, que são ensinos que vão nos permitir caminhar em direção a Deus. Então esses ensinos são ensinos que a gente traz para vocês, ensinos que trazemos para nós. Qual é o objetivo de cada ensino do Cristo trazido por Allan Kardec? Desenvolver as virtudes que temos dentro de nós. Trabalhar esse Cristo interno para que ele se manifeste e se encontre em sintonia com aquele Cristo que conhecemos, que é o Cristo manifesto. Trazemos para hoje o capítulo 21 de nosso Evangelho, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Observe que algo que Jesus nos disse há quase 2000 anos, e parece que foi ontem, parece que ele estava vendo o que estava acontecendo nesse mundo e fazia esta fala baseado nisso. Claro que como a gente conhece que um Cristo já passou por todas as etapas que nós estamos passando, evidente que ele vivenciou isso há bilhões de anos atrás também. Então não foi uma fala que ele fez à toa, que ele fez a esmo. Então haverá falsos cristos e falsos profetas. Veja uma imagem que ele nos trouxe. Falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Veja aí, uma ovelha, um lobo com a vestimenta de uma ovelha. Por que Jesus utilizou, por que no seu evangelho, no título apareceu falsos cristos e se fala em lobo fantasiado de ovelha? Porque naquela época se trabalhava muito com as ovelhas no campo. Então era algo bem comum da língua, da fala e da vivência daquele povo. O lobo é aquele que perseguia as ovelhas, a ovelha, aquele ser dócil que que eles conheciam e que nós conhecemos bem. Então haverá falsos cristos e falsos profetas. Então são lobos que se fazem de ovelhas. Falsos profetas ao nosso redor. Isso a gente está vendo muito. Alguém que diz alguma coisa, mas que faz outra. Alguém que tenta levar o povo num caminho, mas não a benefício da coletividade, a benefício próprio. Então nós estamos vendo isso há centenas e centenas de anos, e principalmente nesta época de muita dificuldade para todos nós. E a dificuldade é normal num mundo de provas e de expiações. Então ter dificuldade é normal e a nossa doutrina nos ajuda muito. Como passar por essas dificuldades, por essas dores, por esses sofrimentos? Então, falsos profetas ao nosso redor. Também, falsos profetas dentro de nós. Por quê? Porque muitas das vezes, nós já não podemos mais dizer que não conhecemos nada do Cristo. Conhecemos muito. Mas muitas das vezes usamos a fala, mas na prática nós também não fazemos isso. É evidente que estamos num trajeto e já andamos muito, estamos num trajeto em que estamos sujeitos a cometer erros. Se vocês se lembrarem de Paulo, ele foi muito claro no começo de sua missão, quando ele disse: aquele bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Então esses são os falsos profetas, as atitudes nossas que não condizem com os ensinos que já aprendemos. Porque o tanto que já aprendemos, se colocarmos em prática, já não teríamos tantas dificuldades.
mas é absolutamente normal no nosso caminhar, porque aprendemos também com os erros. Então tenhamos cuidado com os falsos profetas que estão dentro de nós mesmos. Levantar-se-ão, aqui é a fala do Cristo, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas. A gente vai ver, já viu e vai continuar vendo aquilo que chamamos de prodígios, de coisas fantasiosas, de coisas fantásticas, que a nossa doutrina não promete nada disso. Nem aquilo que se chama milagre, nossa doutrina não aceita como milagre. São conhecimentos que nós não tínhamos ou ainda que não temos. E que um Cristo já possuía. Porque transformar água em vinho, ele já sabia como fazer. Andar sobre as águas, ele já sabia como fazer. Acalmar as tempestades, ele já sabia como fazer. Trabalhar a pele, restabelecer a pele, a visão, a audição, fazer os coxos andarem, fazer os cegos, aqueles mancos, os aleijados. Então ele já sabia como refazer um corpo físico. Então ele não era um falso profeta, mas era alguém que sabia muito. Esses prodígios podem ser coisas que a gente não conhece. Por isso, por não conhecer, pode ser que sejamos enganados. Por isso Jesus nos disse, aqueles prodígios podem ser feitos a ponto de enganar, se for possível, até mesmo aos escolhidos. Cuidado com as ilusões, com a sedução desses impostores, que aproveitam de nossa ignorância para nos manipular. E nós estamos vendo muito isso. Eu trouxe um fato que aconteceu no Brasil na época do descobrimento, para mostrar o que é o conhecer as coisas ou não conhecer. Para a gente ver que os milagres não existem, e aquilo que eu chamo de milagre, eventualmente, é algo que eu não conheço. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, viram muitas joias preciosas, muitas coisas feitas de ouro, e aí eles queriam que os índios indicassem onde estava aquilo. E os índios não queriam, de maneira nenhuma, indicar a eles onde encontrar aquelas pedras preciosas, onde achar aquele ouro todo. O que os portugueses fizeram? Colocaram numa vasilha álcool, porque os índios olhando não conheciam o álcool e achavam que aquilo era água. E aí o que eles disseram? Puseram fogo no álcool, aquilo queimou e a água desapareceu. Aquilo que seria água para os índios desapareceu. O álcool desapareceu quando queimado. Os índios não conheciam o álcool e eles acharam que era água. Então achavam que os portugueses estavam com possibilidade de queimar seus rios. Então veja aí o que é você chegar a algum fato que eu não sei, alguma coisa que eu não conheço. Então, de repente, fazer um cego voltar a enxergar pode incluir elementos que a gente não conhece, mas que um Cristo conhecia. Então, por isso, não era milagre. Falsos profetas e aquelas coisas prodigiosas que eles fazem, eles aparentam vivenciar o modelo. O que é o modelo? O modelo é o Cristo, lá na questão 625, quem é que Deus nos deixou para servir de modelo e guia? Jesus. Então o Cristo de Deus é o nosso modelo e guia, utilizado demais para iludir as pessoas a benefício material próprio. Isso tem de monte e demais. Por isso a gente precisa ter bastante cuidado quando vê uma mensagem ou quando ouve alguma coisa. E isso está em todos os lugares na doutrina espírita, a gente não está livre disso. Nós vimos há algum tempo atrás mensagens de Bezerra de Menezes, que seriam
digamos, né, que fosse, porque eles falaram que era de Bezerra, dizendo que o povo tinha que sair às ruas. Imagina que Bezerra ia pedir para o povo sair às ruas por causa da política. Algum tempo atrás aí apareceu uma história que Chico Xavier previu que o atual presidente seria um eleito de Deus, alguma coisa desse tipo. Jamais o Chico faria isso. Então a gente precisa ter cuidado com as mensagens que recebe. Às vezes você está na casa espírita, numa sessão mediúnica, recebe uma mensagem. Precisa ver se aquilo vem de Deus. Então são pessoas que às vezes aparentam vivenciar o modelo. Os falsos profetas são facilmente identificáveis. Por quê? Porque eles não têm compromisso com a moral. Quando Cristo veio até nós, o trabalho dele e o trabalho que veio também pela nossa doutrina, pelos espíritos, através de Kardec, foi a transformação moral do ser. Então, aquele que é um falso profeta, ele não tem compromisso com a moral. A sua moral é superficial. Ele veste uma carapuça para dizer que ele está se travestindo de moral. Muito fácil de conhecer. Isso aqui é um ditado popular, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Então, o falso profeta não faz aquilo que ele pede para ser feito. Por isso, nessa fala assim, façam aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Mas não olha para aquilo que eu estou fazendo, não. Porque nem sempre a minha atitude, como falso profeta, como alguém mascarado de profeta, como alguém mascarado de enviado divino, eu estou fazendo uma fala bonita, mas vamos ver a minha atitude. Vamos ver a atitude daqueles que trazem as mensagens, porque geralmente eles não fazem o que estão falando. As palavras muitas das vezes são doces, são palavras preparadas para que as pessoas ouçam aquilo que elas querem ouvir, não o que precisam. Então lembra do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, desde que isso coincida conosco, com aquilo que nós pensamos, com o reino que nós imaginamos que seja. Então são palavras doces, são promessas mirabolantes. Eu cheguei a esse local e eu tinha um carro velho, hoje eu tenho uma casa nova, um carro novo, tenho muito dinheiro. Isso não é valor espiritual. Isso é coisa de um falso profeta. É de alguém que fala o que o povo quer ouvir, para depois usufruir daquilo ali. Verifique, para a gente saber, tem coerência entre aquilo que o sujeito está falando para a multidão e aquilo que ele está fazendo? Porque vocês não esqueçam que o exemplo é uma coisa que arrasta muito. O nosso Cristo veio falar das leis divinas, mas vivenciou essas leis. Ele falava do perdão, mas lá na cruz, no momento final, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Os seus discípulos desapareceram, com exceção de João e de sua mãe, Miriam de Migdol. Depois que ele ressurgiu, ele foi aos seus discípulos, mostrando que era um ser diferente, que era essa a postura de não guardar mágoa, ressentimento, de perdoar, porque sabia o estágio que eles estavam. Depois de algum tempo, porque primeiramente os cristãos foram muito perseguidos pela igreja, pelos romanos. Mas depois, a própria Roma aceitou que os cristãos viessem a fazer parte, que a cruz viesse a fazer parte daquele mandato material. E aí a igreja começou a trabalhar junto com o poder humano. E à medida que foi o tempo passando, começou a se corromper, e corromperam
os ensinos do Cristo. Veja como ele foi claro, haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso chegou a tal ponto que se eu cometesse um erro grave, mas tivesse dinheiro para comprar as indulgências, eu seria perdoado. Agora, se eu não tivesse, para mim ficava desejado e guardado o fogo eterno. Nós tivemos alguns sacerdotes, muitos anos, muitos séculos depois, que começaram a se revoltar com isso. Um deles foi Martim Lutero, que juntou um grupo de sacerdotes e estabeleceu um protesto contra as indulgências, contra a compra. Por quê? Porque não se pode negociar com Deus. Daí surgiu uma linha lateral do cristianismo, que é o protestantismo, origem de um protesto que foi feito por Martim Lutero. Mas o que se deve tirar disso é não se pode negociar com Deus. Eu vi outro dia uma história, bem da nossa época, que alguém dizia assim, o prêmio da loteria estava em 60 milhões. Se eu ganhar esses 60 milhões, eu vou dar tudo a Deus. Aí o camarada falou para ele, mas como você vai dar tudo a Deus? Não, mas eu sou um negociante hábil. Eu vou pegar esses 60 milhões, vou ganhar mais 60, e aí vou dar 60 a Deus. Mas a gente vai dar a Deus aquilo que é de Deus. E também um negócio. Eu não posso, em hipótese alguma, pensar numa coisa material, ligar alguma coisa espiritual. Negociar com Deus. Olha, se eu conseguir esse emprego, eu vou de joelhos até não sei aonde. Eu estou negociando. Então, aquilo que nós temos de virtude, nós vamos trabalhar dentro de nós para que ela seja espontânea. Então, quando eu falar em tolerância, eu falo e trabalho a tolerância e mostro a tolerância para com o meu próximo. Devagarzinho, porque a gente não consegue ser tolerante de repente e repentinamente. Eu vou trabalhar a paciência que está dentro de mim, que é uma das virtudes que Deus colocou dentro de nós, mas eu vou trabalhar essa virtude devagarzinho, me tornando cada vez mais paciente para ter paciência com o meu próximo. Eu vou aprender a me amar para que eu possa aprender a amar o meu próximo. Isso sem negociar, porque isso tem que ser normal. Nós espíritas não podemos pensar assim, não, eu vou trabalhar, vou fazer o bem, porque eu não quero passar por aquela região que mostraram no nosso lar, aquela coisa horrível lá, não quero passar pelo umbral. Não, a gente tem que tentar fazer o melhor que podemos, não por objetivo nenhum, apenas pelo prazer de fazer o bem. Essa figura mostra muito bem o que é que um falso profeta faz. Veja, é um cego levando outros cegos. Os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Trazem falsas profecias, fomentam a fé cega, e a nossa doutrina já nos trouxe assim, para pensar, porque a fé tem que ser raciocinada, ela tem que passar pelo crivo da razão, porque a fé é conhecimento. Se eu pegar esse objeto e soltar, eu tenho certeza absoluta, eu conheço essa lei, é a lei da gravidade, ele vai cair, vai chegar ao solo. Então, quando a gente conhece as leis, aí você tem uma fé em relação àquilo. A nossa doutrina nos mostra como conhecer as leis divinas. Daí a minha fé não é cega. E a minha fé tem que ser acompanhada de vivência. Padre Vieira mesmo, em 1600, veio para o Brasil. Tem um livrinho pequeno que se chama Sermões do Padre Vieira. Lá tem um sermão que fala Sermão da 60ª, que diz assim, palavras sem obras são tiros sem bala. Troam, mas não ferem. Atiram, mas não matam. Ou seja, você precisa do conhecimento, ele é importante, mas preciso ter a vivência.
Vamos relembrar, por exemplo, há um tempo atrás nos Estados Unidos, o pastor Jim Jones, com a história de fim de mundo, levou centenas de pessoas ao suicídio, um suicídio coletivo, para que fossem levados ao reino de Deus. Então, os seus fiéis acreditaram naquele falso profeta. Aí vamos falar de alguém que não veio falar de religião. Todos conhecemos Adolf Hitler. Movimentou a Alemanha inteirinha e outros países ao lado dele, numa guerra que matou milhões de pessoas. O pessoal se engajou nessa grande guerra, na fala daquele homem, falando de um ser perfeito. O que é de verdade o ser perfeito? É aquele que procura trazer de dentro de si o Cristo interno. É aquele que procura trabalhar a benevolência, a indulgência, o perdão, a ternura, a gentileza, as virtudes que nos aproximam de Deus. Este é o ser perfeito. Não é pela cor, não é pela pele, não é pelo cabelo, não é pela aparência, não é por nada disso. Isso aqui está no nosso evangelho, também é uma fala do Cristo. Uma árvore má poderá dar bons frutos? Quais são os frutos de uma árvore má, pensando em nós como esta árvore? São os nossos momentos de maledicência, os nossos momentos de intriga, aquele momento que eu chego numa rodinha, alguém está falando mal de um político, eu entro e vou ajudar a falar mal deles. Ou alguém que chega para falar mal de uma outra pessoa, eu escuto e depois vou levar aquilo para outro. Então aí eu estou trabalhando com a árvore má. Eu não estou trazendo bons frutos. Uma árvore má realmente não pode dar bons frutos. Vamos trazer isso para nós. Como estão sendo os nossos frutos? A gente está estudando o Evangelho direto. Como é que eu estou agindo a partir disso daí? No momento que eu saio lá fora, que eu vou ao meu trabalho, que eu vou no meu lar, na convivência com meus amigos, ou até como Cristo dizia, amai aos vossos inimigos. Então, como estão sendo os nossos frutos? Estão sendo frutos de uma árvore boa ou de uma árvore má? Traz o nosso evangelho como fazer para reconhecer os falsos profetas. Como é que a gente conhece uma árvore? Pelos seus frutos. E Emmanuel tem um poema lindíssimo, que ele coloca, trouxe bem simplificado isso, porque é extenso. Quando eu olho uma árvore, não é pelo tronco, não é pelos galhos, não é pelas folhas. Eu vou conhecer aquela árvore através de seus frutos. Isso é uma fala de Emmanuel. Então não é pelo tronco, não é pelo galho, não é pelas folhas. É pelos seus frutos. Não é se ela é bonita, é se ela dá frutos que nos aproveitam. Isso nos leva a uma fala do Cristo que nos diz claramente sobre o lado material e o lado espiritual. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, quando eu me empenho ferozmente para ganhar muito dinheiro, eu estou trabalhando com tesouro material. Quando eu faço esforços para ser hoje um ser melhor do que ontem, e amanhã um ser melhor do que hoje, trabalhando as virtudes, então eu estou trabalhando como um ser espiritual, estou trabalhando por bons frutos. Vamos voltar lá atrás, os sacerdotes, aqueles homens que tinham uma vestimenta diferente, que tinham um poder grande na época, que conheciam e estudavam as leis de Moisés, os sacerdotes dos sinédrios. Jesus foi muito claro para eles. Teve uma fala de Jesus que fala assim, sepulcros caiados, brancos por fora, podres por dentro. Ou seja,
uma vestimenta bonita, imponente, uma fala bonita, imponente, mas ações que visavam o seu lado e não o lado do bem comum. Então, dentro, eles não tinham as virtudes trabalhadas. Por isso, Jesus coloca que eles eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Como Jesus trabalhou frontalmente contra esse tipo de pessoa orgulhosa, e a gente tem que se olhar no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa maneira de achar que é melhor do que o outro. Então Jesus condenou muito isso. Como resultado, os sacerdotes da época organizaram de tal forma que ele foi preso e condenado, como a gente bem conhece. Recordando antes de Jesus, os profetas que vieram antes dele falaram muito das leis divinas. Não praticaram muito isso, mas falaram demais, porque Jesus foi o que falou e praticou. Um bastante conhecido entre eles é o profeta Elias. Os profetas são enviados de Deus. E Deus nos envia, sob o comando de Jesus, de épocas em diferentes locais, as pessoas que vão ajudar o povo a evoluir espiritualmente, a se tornar um pouco melhor. A missão dos profetas é instruir os seres humanos, trazendo revelações da vida espiritual. Então, como é que eu conheço mesmo os profetas? Pelos seus bons frutos, eu sei que a árvore é boa. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração. A gente usa a imagem coração, e hoje a ciência está provando que no coração a gente tem milhares de neurônios. Então, quando eu falo de todo o coração, é que esse órgão tem importância vital, ele está ligado ao ser espiritual quando eu falo de trabalhar as virtudes. Elas estão no nosso ser e é o nosso coração que diz se eu estou agindo certo ou errado. Olha um exemplo de uma árvore boa. A irmã Dulce. Irmã Dulce lutou muito pelos necessitados. Ela não trabalhava para ela. Vocês conhecem a passagem dela que Divaldo nos conta? Ela estava no hospital com problema de respiração, sentada numa cadeira dura. E Divaldo chegou e ela, ofegante. E Divaldo, puxa, eu preciso arrumar uma cama para você ficar bem nesse hospital. Ela, irmão Divaldo, eu já arrumei 26 camas. Quando alguém chega, eu pioro. Eu estou ruim, eu pioro, eles me arrumam uma cama e eu ainda vou arrumar mais camas para esse hospital. Veja, alguém que estava pensando no outro, pensando no bem do próximo, sentindo a dor do próximo, produzindo bons frutos. Ainda temos entre nós alguém que trabalha muito pela coletividade. É fantástico o trabalho que ele tem na Bahia. E até chegou ao ponto que a televisão foi lá ver o que era isso. Se vocês viram, tiveram a oportunidade de perceber que eles vão buscar as crianças que precisam, atuam, ajudam aquelas crianças enquanto elas quiserem. E não perguntam se são espíritas e nem exigem que se tornem espíritas. Ajudam as pessoas. Não vou nem falar da oratória. Esse homem já tem 90, 92 anos e continua falando. Tem dificuldade de locomoção, ele vai numa cadeira de rodas. Então é uma pessoa que traz a palavra do Cristo e que vivencia, porque tudo que arrecada vai para aquela mansão do caminho para ajudar os que precisam. Dali já saíram médicos, enfermeiros, gente de tudo quanto é tipo de formação. Então, eles realizam obras a bem dos outros, obras a bem comum. Francisco de Assis foi um outro profeta enviado pelo Cristo, e está cheio desses profetas aí. E se vocês observarem na oração atribuída a ele, ele fala, Senhor, fazei de mim
De mim, e não é o outro, não, de mim. Um instrumento de tua paz. Onde houver ódio em mim, que eu consiga transformar isso em amor. Perdão em mim, onde houver injúria. Então, onde eu tenho dificuldade, eu vou transformar os meus vícios em virtudes. Isso é a fala dele. Então, ele não estava preocupado que os outros se tornassem bons cidadãos. Vamos começar dele. O verdadeiro profeta, ele reúne o pensar, o sentir, o falar e o agir. Que não adianta nada eu pensar uma coisa, fazer outra, sentir outra e agir de forma diferente. Então tudo numa linha só, que é a linha do Cristo. O que significa isso? Ter bons sentimentos, bons pensamentos. Então quando vem um pensamento que não é legal, vamos substituir. Nós temos tanta coisa boa na vida, basta pensar no momento bom que a gente viveu, o pensamento ruim desaparece. Boas palavras. Então se você chegou num lugar que estão falando mal de alguém e não consegue mudar aquele pensamento, aquela fala, pelo menos abstenha-se de falar. Não fale nada. Na verdade, a gente que vai falar, você também não sabe o que eu já vi, o que eu já ouvi. E principalmente boas ações. O verdadeiro profeta sempre se revela através de suas ações, de seus atos. A gente está repetitivo nisso, mas é o trabalho, é colocar a mão na charrua, é colocar-se em trabalho pelo outro. É isso que o verdadeiro profeta faz, e ele não precisa ter conhecimentos imensos, não. Veja também na fala do Cristo, por acaso se colhe figos em espinheiros? Uma árvore boa só poderá dar bons frutos. Uma árvore boa necessariamente dará bons frutos. Aí a gente começa a pensar nesta época que estamos vivendo de transição planetária. Gente, como é que eu vou passar por isso? Procurando nos tornarmos a cada momento melhores. Procurando ser homens de bem. Procurando o Cristo interno, procurando as virtudes que estão em nós como sementes, esperando para brotar, produzir. Olha mais uma coisa do verdadeiro profeta, porque às vezes a gente pensa que tem que ser grandes coisas. Madre Teresa de Calcutá. Bondade, ternura, caridade. O que realmente importou na vida dessa mulher? Não foi dinheiro. Foi o que ela fez pelo outro. Fazia com bondade, com ternura, com caridade, trabalhando pelo outro. Por isso foi um ser que esteve com projeção no mundo inteiro. E quando começou o problema de AIDS nos Estados Unidos, ninguém queria cuidar daquele povo. Ela reuniu um grupo e foi lá montar um hospital para trabalhar com esse pessoal. Então são bons frutos de alguém que é um enviado do Cristo. Repetindo para a gente não esquecer, toda árvore que não produz bons frutos, a fala do Cristo, toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Aí eu penso que eu sou essa árvore, quer dizer que eu vou ser cortado e lançado ao fogo? Isso é uma linguagem simbólica. O que quer dizer ser lançado ao fogo? Você vai tornar a carne para corrigir os problemas que você fez, as dificuldades que você teve, para refazer os seus caminhos. Então esse levado, cortada e lançada ao fogo, significa a nossa reencarnação. Então isso está bem claro aí. Através da reencarnação, eu tenho oportunidade de refazer o meu caminhar. Os verdadeiros profetas trabalham para que a sua moral seja cada vez mais elevada e não o seu capital financeiro. Começam a trabalhar o amor a si para trabalhar melhor o amor ao próximo. Seus interesses são espirituais e não materiais. O que não quer dizer que eu não possa trabalhar
para ter uma casa boa, um carro bom, uma roupa boa, um cuidado bom. Não posso fazer disso o objetivo final da minha vida. O objetivo da minha vida são os interesses do Espírito. Os verdadeiros profetas trabalham as virtudes. Isso é uma força que está no nosso interior. E o seu auxílio é desinteressado. Então é assim, eu não vou ajudar alguém esperando um retorno. Se vocês se lembrarem do nosso Cristo, ele não nasceu entre os judeus ricos, não nasceu entre os sacerdotes da época, ele nasceu numa manjedoura e vivia no meio dos pobres, necessitados, dos doentes, daqueles que precisavam dele. Os sãos não precisam de médicos. Como a gente falou agora há pouco que os falsos profetas trazem prodígios, não peça isso para o Espiritismo, porque ele não vai fazer nenhum prodígio, nenhum milagre. A nossa doutrina não está para produzir milagres. E o Espiritismo vem trazer uma outra categoria muito perigosa de falsos cristos e falsos profetas. São os espíritos embusteiros, os hipócritas, os egoístas, orgulhosos, impostores, falsos sábios. E isso vem lá na nossa reunião. Agora há pouco eu citei o caso de mensagem que Bezerra teria trazido para o povo ir às ruas. De mensagem que outros espíritos estavam tendo dificuldade para chegar à Terra para nos ajudar. Que os seres espirituais de alta evolução estão precisando de nossas preces, porque eles não conseguem penetrar nessa camada. Imagina uma coisa dessa. Então, muito cuidado, não acrediteis em todos os espíritos. Quando a gente falou de profeta, e nós ouvimos muito isso, o profeta que a gente ouvia falar antes são os médiuns que nós encontramos agora. Então, aquilo que eu falo, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos médiuns. Veja a fala deles para ver se é de Cristo. Se ele estiver trabalhando a sua fala e trabalhando no sentido da prática das virtudes, então aí nós temos um profeta. Aqui nós temos um enviado do Cristo. Porque de começo de sua vida ele começou a trazer mensagens e entregava para as mães. Mas daqui a pouco ele começou a escrever livros e trazia renda para benefício dos necessitados. Comprava até seus livros. E depois ele incorporou a mensagem e passou a vivenciar aquela mensagem, de tal maneira que ele se auto-iluminou e a sua luz se expandiu para o mundo. Aí está alguém que falou e exerceu a mediunidade dentro da linha do Cristo. Então a gente tem que ter cuidado. Quando alguém fala, olha, Cristo está aqui, Cristo está comigo, está mesmo. Mas não está com ele, está com todos. Cristo está com todos nós. Agora, às vezes eu me coloco como um grande profeta e digo, Cristo está aqui comigo, para dizer que eu sou diferente do outro e que eu estou munido de poderes especiais. Cuidado com isso. Veja as obras de quem está falando isso. Muitas das vezes o nome do Cristo é usado em vão por seres que querem enganar o próximo. Isso está cheio de gente que quer enganar o próximo. Então veja assim, para a gente ser um elemento vivo do Cristo, eu venho aqui fazer uma fala sobre o seu ensino, o seu evangelho. Mas lá fora, a minha atitude tem que ser também coerente com esta fala. Então abra seus olhos para que ninguém vos engane. Eu tinha esquecido dessa também, né? Teve até uma mensagem de Tancredo aí, coisa terrível. Nada disso. Vamos com cuidado nessas mensagens. Mensagem de Bezerra.
Utilizemos a razão, a lógica, o bom senso. Vamos ver as obras, os frutos. Vamos olhar essa mensagem e ter como base a nossa doutrina. Por isso é necessário pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, essencialmente, o Céu e o Inferno, a Gênese. Ah, mas é muito livro. Então pega o Livro dos Espíritos e estude. Pega o Evangelho, estude. Uma lição por dia, um pouquinho a cada dia. Daqui a pouquinho a gente está aprendendo o que precisa. Aí eu tenho a base para julgar aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, para saber se realmente é um ensino do Cristo. Protegei-vos dos falsos profetas, acautelai-vos. Isso aqui Jesus disse para a gente de uma outra maneira. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, vigiai e orai. O que quer dizer não cair em tentação? Mesmo conhecendo algumas das coisas que eu tenho que aprender aqui, mesmo conhecendo alguma das virtudes e sabendo que eu preciso trabalhar essas virtudes, de repente eu saio fora disso. Aí eu estou caindo em tentação. A tentação das coisas da matéria que me desvia do caminho, do caminho espiritual que o Cristo nos aconselha. Ide, e de mansos como pombos, mas acautelai-vos, sede atentos como as serpentes. Ou seja, use a razão, vá onde você quiser, ouça o que você quiser ouvir, leia o que você quiser ler, mas tenha uma base para pensar sobre isso. Utilize a razão. Vigiai e orai, e principalmente siga esse mestre de amor, esse mestre incomparável, este ser que se mostrou para a gente como é que eu devo fazer para caminhar devagarzinho para um dia chegar a ser um espírito evoluído. Permanecei no bem até o fim. Vocês se lembram daquela mulher que tinha uma casa de prostituição? Que depois que ela conheceu o Cristo, ela passou a segui-lo e quando ele se foi do lado material, ela continuou a trabalhar por ele até o fim da sua vida. Permaneceu no bem até o fim. Quanto mais evoluídos, mais seremos obedientes às leis divinas. Agora, como é que eu trabalho a evolução? Aprendendo devagarzinho, passo a passo, as virtudes que estão dentro de mim. E na dificuldade, orai. Faça uma prece, faça uma oração. Jesus orava todos os dias. Só para a gente lembrar, se eu não souber muito bem por onde eu vou começar meu caminho, pega lá no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. O sermão é muito mais do que as bem-aventuranças. Mas pega as bem-aventuranças. Ali já tem um caminho para tudo. Ou veja o Sermão da Montanha. Ali nós temos um caminho imenso, um resumo do Evangelho do Cristo. Que a nossa doutrina veio com a proposta de trazer de volta, de começar a explicar e esmiuçar algumas coisas que não ficaram muito claras. E trazer de volta aquilo que os ensinadores de antes, os falsos profetas de antes, desvirtuaram por interesses próprios. O que é que eu tenho que tirar do Sermão do Monte? Lá está um convite para caminhar da humildade até a caridade. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Começa falando de humildade. Lembra que eu falei que ele falou e exercitou? Ele nasceu numa manjedoura. E foi simples a vida inteira. Humilde. Então nós vamos começar a trabalhar as virtudes da humildade. Ela é a primeira. É o alicerce. E depois eu começo a trabalhar as demais, até chegar à caridade, que é a virtude erigida em grande escala, em grande luz. É a principal das virtudes. Tanto é que você vê que na nossa doutrina não se fala assim, fora do Espiritismo não há salvação.
é fora da caridade. Então, ao exercer a caridade, e a gente não pode pensar que a caridade é dar o dinheiro, ou dar uma esmola, ou dar algum alimento. Não é só isso, é muito mais do que isso. Chico às vezes levava algumas bolachinhas para alguém, mas levava um abraço. Às vezes levava um copo d'água, às vezes a gente para ouvir. Senta ao lado e não precisa às vezes falar nada. Então é a nossa caridade. Caminhemos da humildade para chegar à virtude máxima que é a da caridade. E uma promessa do Cristo que é uma coisa de esperança para a gente. Eu estarei sempre contigo. Segue meus passos, segue e confia. E aí teve um momento que ele estava indo embora aparentemente, porque nunca se foi, né? Eu me vou, mas vou vos preparar o lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é uma aliança que não vai desaparecer nunca, a nossa aliança com o Cristo. E para esta passagem que estamos vivendo agora, não vamos esquecer que a gente não vai passar sozinho. O Cristo está enviando centenas e centenas de espíritos mais evoluídos para nos ajudar nesta passagem. E se a gente não achar que eles estão longe, nós temos junto de nós um ser mais evoluído que é o nosso amigo espiritual, que está sempre nos aconselhando à prática do bem. E não vamos esquecer que ninguém está perdido e abandonado, porque estamos todos na palma das mãos de Deus. Muita paz a todos. É o que a gente conseguiu tirar desse momento, desses ensinos. Agradeço ao Cristo por isso e agradeço mais uma vez a vocês pela paciência, pela tolerância e por nos dar a oportunidade de trabalhar. Muito obrigado, que Jesus os abençoe.